Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu optei por a gente permanecer um pouquinho mais nesse assunto, porque ele é um assunto bem complexo e bem importante para a gente, tá? Então, a gente precisa entender ele bem lindo para a gente continuar, para a gente conseguir prosseguir, entender sobre condicionamento respondente. Então, eu fiz uma junção das nossas principais dúvidas durante o fórum, e aí preparei esse vídeo, então, para a gente poder discutir sobre elas e trouxe uma atividade padronizada para a gente fazer, tá? Então, primeira coisa, condicionamento clássico, respondente, pavloviano, são sinônimos, tudo a mesma coisa, certo? Esse condicionamento ele está relacionado às nossas aprendizagens de novos reflexos, de sensações corporais. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente está falando de respondentes, tá? Porque às vezes a gente pode estar misturando o respondente com o operante. Então, essa é a grande dificuldade, tá? Nesse momento, a gente vai estar falando dos comportamentos sensoriais, fisiológicos e corporais, tudo bem? A gente vai estar falando de aprendizagem de medo, aprendizagem de excitação, de prazer e desprazer com coisas que a gente não nasceu com isso, certo? A gente aprende então a responder, aprende a ter medo, a ter sensações fisiológicas de estímulos que a gente antes não tinha, certo? A gente aprende a ter excitação com alguma palavra de amor, por exemplo. Alguém fala uma palavra de amor e a gente tem arrepio. É disso que eu tô falando, certo? Por outro lado, acontece algum evento ruim e a gente passa a ter medo desse negócio que antes a gente não tinha, através de emparelhamento, ou seja, através da apresentação de um estímulo que antes era neutro, que antes não fazia nada, com outro estímulo que de maneira incondicionada, sem aprendizagem, gera medo. Então, faz com que esse estímulo neutro ganhe as propriedades do incondicionado. Eu só queria falar uma coisa para vocês. A gente tem diversas maneiras de aprender a ter medo de algo ou excitação de algo, né? E alguns de vocês utilizaram lá nos exemplos comportamentos que a gente aprende de maneira operante, que a gente aprende com modelo, que a gente aprende por modelagem, que a gente aprende por regras. Esses tipos de aprendizagem vocês vão guardar no coração para depois, certo? Tipo, aprendi a ter medo porque a minha mãe tem, olhando o modelo, certo? A gente sabe que mães com toque, por exemplo, ajudam os filhos a terem comportamentos de toque, por modelo, certo? A gente não está falando neste momento desse tipo de aprendizagem, certo? A gente sabe que a gente aprende novos comportamentos de pouquinho, de passo a passo. A gente não está falando dessa aprendizagem agora. A gente sabe que a gente aprende por regras, que é quando alguém fala, se você fizer isso, então você vai morrer. O homem do saco vai te pegar. A gente não está falando dessa aprendizagem, certo? Neste momento, a gente está falando da aprendizagem com emparelhamentos de estímulos, certo? Os outros tipos de aprendizagem, então, vocês vão guardar no coração, tudo bem? Eu trouxe hoje mais 2 exemplos para a gente falar nesse vídeo. O primeiro, a gente vai falar sobre a aprendizagem de medo de dirigir na chuva, certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar um quadro branco aqui, porque toda vez que a gente falar então, de pareamento, de condicionamento clássico, de condicionamento respondente, a gente vai estar usando este, deixa eu ver se vai, este tipo aqui. Nossa, gente, quanta coisa, vamos lá. Este paradigma respondente. Tudo bem? Essa coisa bonita aqui do último vídeo que ficou para vocês. Eu deixei salvo aqui e a gente vai utilizar ele. Então, toda vez que eu pedir para vocês para fazerem um paradigma respondente, a gente vai estar usando esse esquema, certo? Então, vamos pensar lá na aprendizagem de medo de chuva, por emparelhamento, tá? Pensa lá em dirigir na chuva. Alguém nasce com medo de dirigir na chuva? Então, a gente diz que dirigir na chuva é um estímulo neutro
para respostas de medo. Qual seria, então, um estímulo incondicionado que gera resposta incondicionada? Isso aqui é a mesma coisa de dizer que um estímulo gera uma resposta, certo? O que é isso, então? Nessa relação aqui, a gente está falando dos estímulos reflexos inatos, que a gente viu nas aulas anteriores, certo? A gente está falando aqui de luz, contração da pupila, certo? A gente está falando de barulho alto, de impacto rápido, de impacto que a gente não estava prevendo, com reações de susto e de medo, certo? Então, aqui, pensando na batida do carro, eu tenho um estímulo batida, certo? Ou um estímulo susto, que me leva a ter susto, tá? Eu tenho, então, barulho alto e batida como estímulo, resposta de susto e medo, certo? Aí, o meio traz pra gente esse pareamento. Não sou eu que faço o emparelhamento, certo? Quem faz, então, é o meio. O meio me apresenta dirigir na chuva, que era neutro, não me dava medo, com o estímulo incondicionado de batida, de freada brusca, e eu tenho a resposta emocional, inata, incondicionada, de susto e medo. Devido ao emparelhamento destes eventos, que a gente vai falar depois de quantas vezes são necessários, às vezes uma só já é o necessário, né? Depois, este estímulo que antes era neutro, devido ao emparelhamento com o incondicionado, ele ganha as propriedades de eliciar as mesmas respostas que a batida. Então, a gente diz que o estímulo neutro dirigir na chuva ganha as propriedades de batida. Então, só de dirigir na chuva, a gente tem respostas de medo e susto. Tudo bem? É bem legal vocês entenderem quem é quem nessa jogada, tá? Por isso que a atividade de hoje é destrincha quem são esses termos. Muita gente trouxe isso na atividade passada, mas muita gente não trouxe. E, sinceramente, gente, a gente precisa escrever isso aqui quantas vezes forem necessárias para esses termos entrarem na nossa cabeça. O que é o incondicionado? O que é o condicionado? Tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Se não ficar claro, coloca lá um recadinho na sala do café para a gente poder conversar por lá quem são esses estímulos e essas respostas, tá? Então, nesse momento, a gente está falando de aprendizagem de medo de dirigir por emparelhamento. Eu não estou falando da aprendizagem de medo de dirigir porque alguém me disse que dirigir era perigoso. Tudo bem? Jóia. Espero que esteja. A gente está falando também de aprendizagem de sensações boas, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, o Moreira Medeiros traz para a gente, na verdade, a relação de excitação sexual e luz de vela. Olha que legal, que interessante que é isso. A vela, coitada. Alguém aí se sente excitado com vela? Então, a vela é um estímulo neutro para qualquer excitação corporal. Qualquer arrepio, a vela não faz nada. Então, a gente diz que ela não inicia respostas incondicionadas, ou respostas inatas. A gente colocou lá no pareamento, no exemplo, respostas de observação, que é qualquer resposta menos coisas reflexas, coisas fisiológicas. Então, sei lá, acender a vela me gera respostas de segurar a vela, de pegar a vela, de colocar a vela em algum lugar alto, qualquer resposta menos fisiológica, tá? Aí a gente tem aqui um estímulo incondicionado para a sensação de prazer, que pode ser, por exemplo, algum toque ou a própria relação sexual, que gera, então, excitação, certo? De maneira incondicional. Todas as vezes que essa pessoa tem relação sexual, ela tem uma vela. Então, faz o meio, traz o pareamento. Vela, excitação sexual, né? Relação sexual, excitação sexual. Depois de um tempo, fazendo esse pareamento,
Só de ver a vela, a pessoa sente excitação, ok? Esse pareamento também é responsável por pessoas que comeram uma comida, carne de porco com molho estragado, tá? Cachorrão com maionese verde estragada. Então, a maionese verde estragada, ela gera ânsia na gente. A salsicha, a batata palha, elas são neutras, elas não, de maneira inata, por ela não estar estragada, ela não faria nada com a gente. Mas aconteceu aqui um pareamento de cachorrão com maionese verde estragada e sensação de mal-estar. Depois, se você passa mal com cachorrão, só de ver então o lanche, você sente a sensação de enjoo. Tudo bem? A gente está falando então neste momento de sensações fisiológicas, sensações corporais. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, coloque aí para a gente poder conversar mais um pouquinho, então, sobre condicionamento respondente e a gente conseguir prolongar e continuar sobre como esses pareamentos são facilitados ou dificultados. Mas para isso, preciso que vocês entendam tudo, 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 tudo. Ok? Beijo! Ver como é que eu fecho isso aqui agora. Até!